Ah, nobres ouvintes das águas traiçoeiras e dos portos onde o ouro muda de mãos mais rápido que o vento muda de rumo, bem-vindos à quarta temporada da Crônica do Bando do Goblin do Caos. Eu sou o cronista, com minha voz rouca como o estalo de cordas em baleão sob tempestade, e vos trago o capítulo em que o bando do Goblin Cruel aporta em Tortuga, onde as sombras bebem rum e as lendas nascem em meio ao contrabando. Sentai-vos junto ao fogo da taverna, enchei vossas canecas com o rum quente das ilhas perdidas, e ouvi com o coração acelerado, pois esta crônica se desenrola como o lento subir da maré no cais do dente do tubarão. Que as brumas vos ocultem dos olhos dos reis e dos piratas. Oh, ouvi, eles não chegam como tempestade, chegam como maré. Quando tu notas, já estás sem porto. Era o que corria dentro das tavernas do Porto do Dente do Tubarão, o primeiro porto conhecido de Tortuga, um ninho de cobras e contrabandistas na Ilha do Gancho Sangrento, onde as docas fedem a peixe podre e rum derramado. Numa noite fria, o barco aportou no cais principal, seu casco inovador cortando as águas como lâmina silenciosa. Quando o bando desceu, Rômulo à frente com olhos atentos, Carmila e Zana de braços cruzados, Gorpo carregando o martelo ao ombro, Jazão com seus mapas enrolados e Thomas pulando como sempre, todos pararam seus afazeres e se calaram por alguns instantes. Surgiu um murmúrio baixo, ecoando pela Rua das Âncoras Quebradas e pela Alameda dos Contrabandistas. Será que são eles mesmos, aqueles que afundaram o Morte Negra? Será que somente este pequeno bando deu conta de toda a tripulação e do terrível capitão Albatroz Negro? Mas eram murmúrios, pois ninguém ousou incomodar o bando e perguntar algo. O temor era grande, pela dúvida da ferocidade do grupo. Thomas nem se importou com a fama, adentrou na primeira taverna que viu, a Taverna do Tubarão Afogado, na esquina da Rua das Caveiras Quebradas, fazendo tempo que queria conhecer a bebida mais famosa daquelas paragens, o rum quente de Tortuga, temperado com canela negra e pimenta do mar. Taverneiro, tem algo de bom para molhar a garganta de um goblin viajante cansado de ver tanta água salgada nestes últimos dias? Grita Thomas ao entrar. O grupo se senta na mesa de canto por precaução, costas protegidas contra a parede, são servidos e comem e bebem. Passam um tempo conhecendo o local, que não deixa de ser uma vila bem melhorada por causa do contrabando e comércio ilegal, dos saques que outros navios fazem nos mares abertos. Como sempre, Thomas, Carmila e Zana saem em suas caminhadas diárias pelos locais, comprando e negociando produtos no mercado das sombras molhadas. Zana sempre tem clientes, pois suas ervas e tratamentos já chegaram em fama antes dela. Como não tinha uma casa em terra, a doutora Zana atende o pessoal dentro do navio e o Goblin ainda organiza as fileiras dos adoentados. Ossos quebrados e fístulas têm de esperar por último, pois a cura vai sujar o convés. Os outros façam fila na boca do cais que vou chamando conforme dá. Gritava Thomas dando seus pulinhos de alegria, enquanto caminhava entre a multidão que se aglomerava em frente ao cais de O Barco. Ali estavam de certa maneira seguros, pois nenhum pirata deixava as tropas de qualquer reino aportarem no Porto do Dente do Tubarão, sem um combate intenso. À medida que o tempo passava, Thomas, como sempre à frente das informações, sabia quase tudo do que passava no porto. E numa dessas saídas, ele ficou sabendo de uma história interessante. A noroeste do Porto do Dente do Tubarão, existe uma cidade flutuante de nome Trincamar, outrora um pequeno vilarejo na enseada das plataformas flutuantes que os invasores da Santa Cruzada dominaram, obrigando a população local a construir a cidade sobre plataformas de madeira e ferro dentro do mar, que com o tempo cresceram espetacularmente, virando um entreposto comercial importante. Seu líder era um dos antigos sacerdotes da Santa Cruzada, o Padre Voraz,
o dízimo de ferro. Homem de santo não tem nada, pois mantém a população conquistada em trabalhos desumanos e ainda cobra dízimos e impostos de permanência, dizendo-se dono de suas terras. Mas o mais proveitoso dessa história toda é o seu cofre, dentro de sua suntuosa mansão na plataforma central do templo flutuante. Claro que só por pertencer à Ordem da Santa Cruzada já era bom motivo para furtarem o homem. Então acho que vamos unir o útil ao agradável, certo, amigos? Diz Thomas ao bando, tirando um sorrisinho de Carmila e Zana. Sabendo que o local estava tendo seu porto guardado por uma armada dos reinos contra piratas, o bando se deslocou a pé pela trilha das escarpas flamejantes, uma antiga senda de contrabandistas que passava pela montanha das chamas eternas, e de seu pico mais alto observavam a movimentação dos passantes para tomar uma atitude certa. Descobriram que nenhum não-humano poderia entrar na cidade, então a sondagem ficou com Jazão e Rômulo, que se passaram por compradores de mercadorias e entraram sem problemas. Mas para um goblin, a palavra não existe. Thomas já sondava por entre as sombras e buracos o caminho que levava à mansão daquele sacerdote de meia pataca. E a confiança do padre voraz era tal que nem guarda pesada ele tinha protegendo a mansão e o seu cofre abarrotado de ouro de estelionato claro e aberto. Então, depois de um levantamento de todo o local, passaram pelo povoado oprimido e prepararam um levante para sua libertação do jugo. Conhecidos por sua fama de libertadores de outras incursões da Costa Negra, o povo nem duvidou quando foram chamados pelo bando a se rebelar. Como fizeram antes, sabotaram lentamente, enquanto os dias passavam, toda a estrutura do porto, porque quem fazia o serviço pesado era o povo oprimido. Thomas colocou explosivos e bombas incendiárias em muitos barcos da Armada dos Reinos. Carmila armadilhou algumas rotas em que os guardas poderiam fechar a rebelião. Jazão organizou os mapas para as ações de sabotagem por grupos organizados por Rômulo, que queimariam casas e áreas comerciais. Gorpo ficou nas proximidades da cidade flutuante para servir de apoio na retirada do cofre, que o faria pessoalmente. E na noite ideal o bando se mexeu. Em meio ao silêncio, os guardas da entrada foram silenciados e o povo entrou sistematicamente para cada posição indicada por Rômulo. Em meio a um sinal luminoso disparado por Thomas no céu, toda a missão tem início. Em pouco tempo, destruição e caos açoitam aquela cidade flutuante, que mesmo em meio às águas ainda pega fogo por causa do líquido incendiário do Goblin. E todos, tentando salvar a cidade, deixaram pouco protegido o cofre da mansão, onde Zana e Carmila silenciam os guardas e chamam Gorpo para a retirada rápida do fabuloso tesouro, que apesar do enorme peso, nenhuma dificuldade deu ao poderoso anão que corria rapidamente para fora da cidade com o grande cofre nas costas. Ao término de toda a confusão, mais uma cidade caiu pelas mãos do bando do Goblin Cruel. E o que restou de seus ocupantes foram escorraçados pelo povo oprimido daquela localidade. O padre Vorat foi feito de burro de carga, amarrado em uma carroça com algemas para o resto de sua vida pelos próprios que ele abusou. E o bando pode assim ficar um bom tempo vivendo tranquilamente, com Thomas tendo sempre suas saidinhas para manter o controle da situação. E nessas saidinhas pelas tabernas, ele mesmo contava a história do jeito dele, de um cofre galopante que tiveram de pegar, aumentando mais a lenda do bando, agora por parte dos piratas. E com certeza ela continuará assim que o bando precisar de mais ouro, ou talvez saciar a sua sede de aventura e caos, que os ronda sempre. Ah, nobres ouvintes, quando um goblin transforma uma cidade flutuante em fogueira e um sacerdote em besta de carga, até as ilhas de Tortuga tremem de riso e medo. Até a próxima crônica, que as marés vos levem para longe das plataformas em chamas e dos cofres vazios, e que Selene vos ilumine em sua jornada com a lua mais alta. Boa noite, viajantes. Te acautela sempre.
Quando cidades por onde passardes colocam regras de quem pode ficar ou entrar, pois na hora que os portões caírem, os que entrarem vos lançarão adagas, e não flores.